Olá, meus caros, professor José Roberto, novamente aqui para mais uma aula de filosofia, no seu canal Sai da Caverna. Hoje nós vamos trabalhar um grande filósofo muito conhecido, famoso da era contemporânea na filosofia, que é o Jean-Paul Sartre. O principal filósofo existencialista, ou um dos precursores do existencialismo na filosofia. E o que é a filosofia existencialista? É aquela filosofia que vai tratar dos problemas existenciais do homem, do ser humano. Daí o nome é existencialismo. Então, uma filosofia que volta o foco de toda a sua pesquisa, de todo o seu estudo, para a existência humana. E segundo o existencialismo sartriano, que é o que eles chamam, o que a gente conhece como um existencialismo ateu, o que importa, ou seja, aquilo que vai valer na pesquisa é o homem enquanto existência material concreta. Então o existencialismo ateu porque nega não só a existência de Deus, mas a existência de qualquer essência que seja anterior à matéria, à vida concreta do homem. Para o existencialismo ateu não existe nada antes da vida concreta material e nada depois. Então não existe Deus, mas também não existe alma, espírito, essência, natureza humana. Nada disso que toda a tradição filosófica cristã já defendia anteriormente. Para Sartre e para o existencialismo ateu sartriano, o homem simplesmente existe, surge no mundo, só depois definirá o que ele é. Então não vem nada pronto e também não tem nada o que esperar depois da morte concreta. Quando eu falo concreta, estou falando da morte do corpo. Então o homem surge no mundo, existe, só depois se define. Não há nada antes, não há alma, não há espírito, não há natureza humana, não há nada depois, não há recompensa pós-morte, não há Deus. Isso é o existencialismo ateu. Ora, então, a filosofia existencialista é essa, aquela que vai voltar o foco para a existência humana, concreta, material, entender as questões, os problemas dessa existência a partir de uma pesquisa. Então toda a tradição existencialista vai desconstruir muito daquilo que a filosofia pregava ao defender a existência de algo imaterial. Beleza? Muito bom. E esse existencialismo ateu defendido pelo Sartre foca na vida humana um conceito muito importante para Sartre, que é o conceito de liberdade. O Sartre, então, é defensor da liberdade absoluta do homem enquanto existência. Lembra que a gente disse lá que o homem surge no mundo, só depois se define? Como que ele vai se definir, segundo Sartre? A partir desta liberdade. Segundo Sartre, o homem, enquanto existência concreta, nua, crua, material, possui uma liberdade absoluta, ou seja, tudo que ele é escolha dele a partir dessa liberdade. Mas como assim? Como a gente vai entender essa liberdade? A partir das filosofias, por exemplo, deterministas, que afirmam que não há uma liberdade, que o homem já nasce determinado. O Sartre afirma que essa liberdade se dá pelo fato de o homem ter escolha. A escolha é algo inerente ao ser. O indivíduo, o homem, quando surge no mundo e existe, ele vai estar sempre fazendo escolhas como algo inerente, que está nele, que ele não pode abrir mão. Ou seja, o fato de ele estar sempre escolhendo reforça o fato de ele ser absolutamente livre. Não há como não escolher. Aliás, quando você decide não escolher, segundo Sartre, você já estará fazendo uma escolha. Quer dizer o quê? Não tem como fugir nem da escolha, nem da liberdade. O que, segundo Sartre, vai gerar no homem a responsabilidade. Não tem como jogar a responsabilidade dessas escolhas e dessa liberdade para o outro. Não há como abrir mão da escolha nem da liberdade. Eu tenho sempre que assumir a responsabilidade. Se a responsabilidade recai sempre sobre as minhas costas, segundo Sartre, eu vou viver numa eterna angústia. A angústia da responsabilidade, a angústia de estar sempre escolhendo, a angústia de ser absolutamente livre, a angústia de não conseguir abrir mão nem da minha própria liberdade. O ser humano, para Sartre, então, é um eterno angustiado. Ele vive uma angústia constante, perene, não há como se livrar dela. Eu tenho que aprender a apenas conviver com ela. Então, se eu consigo conviver bem com a angústia, eu vou ter uma vida mais tranquila. Vou seguir uma vida material concreta, lembrando, sem me preocupar com o que era antes ou o que era depois, porque isso não existe, uma certa calma. Mas se eu não consigo conviver bem com ela, é porque eu não consigo conviver com a responsabilidade. Eu não suporto o peso das minhas escolhas, eu não suporto a liberdade, então eu fico sempre negando ela. O Sartre vai falar o quê? Negar a liberdade, fugir das escolhas, não suportar o peso da responsabilidade, gerando em mim angústia, faz com que eu haja de má fé. E o que é essa má fé,
sartriana. A má fé é o fato de eu negar a minha liberdade, é eu fugir das escolhas, é eu não assumir a responsabilidade de meus atos, porque eu não suporto a angústia, então eu ajo de má fé. Lembra que eu disse que o fato de não escolher já é uma escolha? É a má fé. Eu posso perceber que o problema da minha angústia é a escolha e falar, a partir de hoje eu não escolho mais. Isso é agir de má fé, por quê? Porque eu já estou escolhendo, então a má fé é uma fuga equivocada. Não tem como fugir dela, não tem como fugir de nada disso. Daí o Sartre falar o quê? Que a vida humana é essa angústia constante, perene, sempre existente. Por quê? Porque não há como fugir disso tudo. Eu preciso assumir a minha liberdade para que eu não possa agir de má fé. O existencialismo dele não é o ateu, então essa má fé, por exemplo, é a criação das figuras divinas. Eu crio uma figura divina como Deus para dividir o peso das minhas escolhas, dividir a responsabilidade. Eu faço algo errado, eu divido com alguma figura divina como um Deus, seja ele qual for. Aí eu divido a responsabilidade, eu me sinto mais calmo. Mas o Sartre fala, não tem jeito, a angústia não vai fugir de você, isso é apenas agir de má fé. Escolher não escolher é agir de má fé. A angústia vai estar lá, a responsabilidade vai estar lá, eu não tenho como não escolher, eu sou absolutamente livre. Tranquilo? Bom, esse é o existencialismo sartriano ateu. Muito claro, muito objetivo, é uma escadinha mesmo. A liberdade vem da escolha, a escolha requer responsabilidade. Se eu tenho que ter responsabilidade, eu vivo a angústia, não suportando a angústia, eu ajo de má fé, que não adianta, nunca vou poder negar a minha liberdade. Muito bom? Tranquilão? Bom, por hoje é só isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like no vídeo aí, que a gente vai estar colocando mais vídeos para vocês. Um grande abraço, beijão, a gente se vê